Muito bom dia. Cumprimento a todos aqueles que tanto me honram participando desses nossos encontros semanais da série Claves Notariais e Registrais, cujos escritos são previamente publicados pela Anoreg do Paraná em seu site e, posteriormente, aqui fazemos alguns comentários e glosas, leitura do texto, com o apoio que me é muito prestigioso da Anoreg do Paraná, com todas as suas entidades. Eu cumprimento particularmente a doutora Mônica Guimarães de Macedo da Lavec, que é a presidente da Anoreg do Paraná. Também agradeço o apoio que nos concedem todas as entidades que integram a Anoreg Paranaense, bem como também o Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos, presidido pelo Dr. Tiago Estrela. Muito bem. Vamos hoje tratar aqui do tema da agregação. Muito bem. É preciso uma explicação inaugural do porquê essa palavra começou a aparecer no linguajar próprio do registro. Ou seja, como é que ela ingressou na terminologia do registro? É evidente que a palavra é do vocabulário comum, não é? Mas na década de 80, eu tive de elaborar um trabalho, me pareceu bom elaborar um trabalho sobre o princípio da especialidade, especialmente no que diz respeito ao parcelamento de imóveis. Acontece que, ao tratar desse assunto do parcelamento de imóveis sobretudo, tratar de todas as formas em que haveria desfalque de área no imóvel, eu me dei conta que a palavra parcelamento não abrangia algumas situações. Então, por exemplo, a perda, nós temos aqui uma hipótese, né? A perda de uma parcela, chamemos-la assim, uma parte de um imóvel, em razão da avulsão, ou seja, ou da aluvião, mas mais caracteristicamente da avulsão, da subitaneidade do ato. Então, quando se destacava abruptamente uma parte de um imóvel, o imóvel que havia padecido esta perda, dificilmente nós poderíamos dizer, na linguagem comum, que ele tinha sido objeto de um parcelamento. Não calhava. A ideia de parcelamento sempre vinha caracterizada pela voluntariedade, isso na linguagem trivial. Então eu achei melhor, naquela altura, não sei se bem ou mal, empregar um outro termo. E passei a utilizar a expressão segregação. E elaborei um trabalho que foi apresentado, então, no Congresso do IRIB de Foz do Iguaçu, em 1987, que se chamava o Controle da Disponibilidade na Segregação Imobiliária. Uma coisa curiosa, a recepção da palavra segregação não foi muito feliz, porque uma edição posterior desse trabalho saiu publicada com alteração do texto, do título. Está escrito lá, o controle da disponibilidade no parcelamento imobiliário. Segundo me contou o meu estimado amigo, sociólogo Marival Jordão, que havia cuidado da edição desse trabalho, a ordem de mudar o título partiu do meu amigo Gilberto Valente da Silva, que não concordou muito em que se usasse a expressão segregação, não porque ela fosse de si própria incorreta, etc., mas porque não atenderia, segundo ele me parece, não atenderia ao uso habitual que se tinha do termo parcelamento. Ora, mas falar em segregação já logo corresponde a justificar o seu antônimo mais adequado, que seria a agregação, ou seja, a ideia de separação, a ideia de junção. Então, depois de segregação, usei a palavra agregação. Foi só por isso, para tentar acomodar a linguagem do registro, nos casos de segregação, àqueles acontecimentos que não fossem voluntários na fragmentação, no desfalque diário. E acabou,
mal ou bem, a palavra agregação começou a ser utilizada. Porque é assim normalmente, né? Eu tenho dito, as mudanças de linguagem não são inocentes. Essa é uma frase conhecida da Michelle Luo-Hassá. Ela diz isso mesmo, a professora lá na França, né? Ela diz, as palavras não são inocentes. A mudança das palavras, ela nunca é inocente. Ela pode ter uma boa intenção, uma má intenção, pode ser eventualmente uma mudança culposa, não dolosa, mas ela não é de todo inocente. Alguma culpa há, ou algum mérito há na mudança das palavras. E nesse caso houve esta ideia, ou seja, usado o termo agregação não só no título, ou no correspondente ao título, porque foi um reflexo do título inicial da segregação imobiliária, em outros escritos, isso acabou contaminando decisões da Vara de Registros Públicos, daí a de São Paulo, depois decisões da Corregedoria Geral de Justiça, tal que a palavra agregação começou a ser utilizada e a palavra segregação em correspondência também. Bom, então vamos lá tratar aqui, está explicado por que se incluiu na acepção brasileira, na terminologia brasileira do registro, o termo, o conceito agregação. E para mais é uma palavra de uso comum. Nós nos agregamos, nós fazemos agregação de situações, etc. Isso é comum, é da linguagem comum. A gente não fazia parte, era da terminologia do registro. Bom, a palavra vem do latim. Já no latim, e aliás ela passa para as línguas românicas com as expressões correspondentes, por exemplo, agregação em espanhol, como agregação em português. Exatamente dessa ideia inaugural, dessa fonte inaugural, que é o latim agregatio, de terceira declinação. Por isso, agregatio, agregationis. Essa, portanto, a ideia que está no latim, como junção, acumulação. Como é nosso caso, agregação é acumulação. Agregar é acumular, juntar. E há também no latim o verbo, tal como há no português agregar, há no latim o verbo agrego, infinitivo agregare, portanto, o verbo de primeira conjugação, significando juntar, associar, acumular. E se formos um pouco além, como sabem, a língua indo-europeia é uma língua reconstituída em laboratório, não se encontra documento na língua indo-europeia. A razão de se achar o indo-europeu está em que os analistas das linguagens, das várias linguagens, começaram a notar que elas têm parentesco. Esse parentesco só poderia vir, a própria palavra parentesco nos indicará isso, de uma descendência comum. Então vamos achar o ascendente. Então reconstituíram a linguagem indo-europeia, de que escapam pouquíssimos idiomas do mundo escapam desta origem indo-europeia. Por exemplo, a língua húngara e a língua basca não são provenientes do indo-europeu. Mas as demais da Europa, pode-se dizer quase todas, talvez uma ou outra a mais que eu não me lembro agora, tem essa mesma origem indo-europeia. E vem da partícula ger. E ger, em indo-europeu, significa reunir. Por isso, termos que são muito parecidos. E essa expressão ger, nós sabemos que é frequente, às vezes, a mudança da consoante com a vogal nessas expressões. Por isso, temos o termo grêmio, significando corporação, em que se associam pessoas. Grei, significa propriamente rebanho, não é? Rebanho de gado miúdo. Nós falamos uma grei de ovelhas. Mas tem um sentido figurado, não é? Que, aliás, curiosamente, o sentido figurado passou a ser mais usual ou menos infrequente do que o sentido próprio. Em sentido figurado, grei significa nação, povo, partido, uma grei política, etc. Daí vem também essa expressão que é muito comum na linguagem jurídica. Os tribunais são frequentemente saudados como egrégios, né? Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Egrégio Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul, etc. Significa o notável. O egrégio é o notável, é o que se destaca da grei. Daí esse E, que prefixa a expressão egrégio, significa esta exclusão, ou seja, algo que se salienta, exclui do comum. Portanto, o egrégio é o que sai do comum, é o que se nota, é o notório, o notável. Gregário, igualmente, o que vive em bando. Notem que em todas as expressões, grêmio, egrégio, gregário, grei, há uma mudança de posição entre o R e o E, que estão na origem ger do indo-europeu. Mas isso é normal. Bom, no plano cosmológico, agora estamos falando da física geral, no plano do cosmos. A agregação é a reunião de substâncias, ou de suas partes. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que uma garrafa, tenho aqui uma garrafa de água ao meu lado, vamos pegar aqui, onde está? Que esta tampa se agrega, essa é uma parte da garrafa, que se agrega ao todo. Mas pode ser substância com substância. Nós podemos misturar substâncias. Quando eu, por exemplo, tomo lá minha dose matinal de cloreto de magnésio, o que eu faço para ter essa dose? Eu dissolvo em um tanto de água. São duas substâncias distintas, o cloreto de magnésio e a água. E eu dissolvo em água. É uma reunião de duas substâncias. Mas pode ser também uma junção de forma a matéria-prima. Então, como se sabe, a forma, o princípio formal ou causa formal, determina ou individualiza a matéria. Então, se nós apanharmos, por exemplo, uma escultura, vamos pensar, eu gosto muito de mencionar esta ligação, porque é um exemplo que já nos vem, aliás, repetidas vezes, de Aristóteles, que trata do assunto na metafísica em várias passagens, com este exemplo. Esclarece bem a ligação entre forma e matéria. Então, a causa formal, por exemplo, de uma escultura. Ele dá o exemplo da escultura, uma escultura feita por Praxiteles, por exemplo, que alguns abrasileiram para Praxíteles, mas, na verdade, a expressão mais adequada é Praxiteles, do grego Praxiteles. Tomando, por exemplo, a imagem do rei Midas, ou a imagem da Afrodite de Cnido. O que faz a forma em relação ao bloco de mármore, há um bloco de mármore, e o escultor Praxiteles vai esculpir esse bloco de mármore, é inserir nesse bloco, nessa matéria, uma determinação. E essa determinação, ele a recolhe da figura do rei Midas, ou da figura, dizem, de Musarete de Téspia, na imagem de Afrodite, e impõe essa figura como forma desse ser artificial que é a escultura. Então a forma determina a matéria, a escultura é determinada pela agregação da forma à matéria. E todos os seres corporais são exatamente a agregação de forma à matéria, até mesmo nós. Nós temos um corpo, ou seja, que é a nossa matéria, que é determinado pela forma substancial, que é a nossa alma. Bom, e fora ainda essa hipótese anterior de agregação de forma à matéria, já há uma outra acumulação, embora não a título de forma, mas curiosamente de um espírito a certa matéria. Que é, por exemplo, o caso da teologia da infestação, chamada infestação diabólica, por exemplo. Ou seja, é um caso também de agregação. Já não se trata de forma, não é? Mas uma infestação espiritual em dada matéria. Bom, vamos aqui limitar o nosso conceito, como não interessa mais diretamente nas nossas aulas, mas notemos, a função das claves notariais é permitir justamente esta conversa mais ampla, uma certa abertura de vistas. Existe uma expressão latina interessante, que diz duc in altum. Duc in altum significa vamos lançar mar adentro, não é? Essa expressão veio de moda novamente, ela já está no Testamento, mas veio de moda nos últimos tempos, e é muito significativa, de fato. Vamos nos afundar, vamos nos aprofundar nisso. Duc in altum. E aqui vamos, então, cuidar
agora especificamente, do conceito de agregação predial, ou agregação imobiliária. E vamos considerar o primeiro desses sentidos, que é o que mais importa, reunião de substâncias. Bom, a noção mesma de coisa imóvel indica já uma agregação de entes inorgânicos. É mais pontualizado o conceito de agregação, e isso é o que interessa ao registro imobiliário, pressupõe no plano cosmológico, no cósmico, no plano físico, uma associação ou junção. Primeira hipótese, de um imóvel que já esteja individuado, já esteja autonomizado, isso é sempre convencional, toda, a contar das circunscrições territoriais dos países, até as nossas mais limitadas circunscrições geográficas de lotes, isso é convencional. Convencional no sentido de que não é natural essa divisão. Embora em alguns casos ela ostente uma certa naturalidade, quando a separação por mares, rios ou montanhas elevadas, etc., é frequente que isso não seja respeitado. Então há domínios ultramarinos e os países aumentam as suas dimensões. Se nós examinarmos o que ocorreu na Europa nos séculos XIX e XX, vamos ver, final do século XX foi à vista de todos nós, com o tema sobretudo na região balcânica, essas mudanças de território. Então, essa individuação e autonomia é frequentemente convencional, no sentido de que, ou poderíamos dizer artificial, no sentido de que não é natural, normalmente não é natural. E aí se deve acrescentar que esse convencional em um certo sentido, porque frequentemente é por força de armas que isso se concede. Então, aqui nós temos a junção de um imóvel individuado, determinado, autônomo, a outro imóvel individuado e autônomo. Isso se dá, por exemplo, com as chamadas. Nós temos dois termos para significar realidades um tanto diversas, mas que na linguagem comum passam a significar praticamente a mesma coisa: fusão e unificação, que estão na lei. Não importa muito o conceito técnico nesse momento. Na fusão e unificação sempre haverá, então, como base substantiva, a agregação de dois imóveis autônomos e individuados. Mas é possível uma segunda hipótese de partes de imóveis individuados e autônomos. Vamos supor, qual é essa hipótese que eu estou mencionando agora? Suponhamos dois grandes lotes e que se resolva segregar, ou, se quiser usar, parcelar uma parte de um e uma parte de outro. Remanescem partes tanto em um imóvel quanto no outro. E juntamos essas duas, portanto, duas parcelas que são confinantes. E pronto, aí nós temos, em vez de dois imóveis, temos três, juntamos parte de um e parte de outro. É uma outra hipótese de agregação. Terceira hipótese, aliás, eu inverti a ordem aqui, mas não foi mal. De um imóvel individuado e autônomo com parte de outro imóvel individuado e autônomo. Aqui nós temos, no primeiro caso, nós tínhamos dois imóveis que se juntaram, que se agregaram. Então, de dois fizemos um. Num segundo caso de agregação, nós temos um imóvel, um lote, que vai agregar parte de outro. O outro continua a existir, mas agora desfalcado de uma parte. Esse é o segundo caso. Terceiro caso, partes de imóveis individuados e autônomos, como já vimos. Quarto caso, é a agregação de um imóvel individuado e autônomo com partes mobilizadas, atenção, que súbita ou paulatinamente destacaram-se de um ou mais imóveis, ainda os de cuja origem se ignore. O que é isso aqui? Avulsão e aluvião. De fato, por que se diz que é parte mobilizada? Porque o imóvel como o nome está dizendo, algo que não se mobiliza, não tem deslocação física, local, por assim dizer. Não há modificação ou mudança local, movimento local. Mas pode ocorrer que uma parte dele se desprenda. Vamos pensar assim na ideia da avulsão. Suponho que dois imóveis, partemos aqui um exemplo, estejam situados um em cada lado distinto ou margem distinta de um rio caudaloso.
um mais acima, de acordo com a corrente do rio, outro mais abaixo. Repentinamente, este rio consegue romper uma parte do imóvel que está lá em cima, ou seja, rompe do lado e também por baixo, ou seja, socava. E esse imóvel, então, se desloca. Ou seja, ele se mobilizou, ele está se locomovendo. O imóvel não se locomove. Ele deixou de ser imóvel. Ainda que seja terra agregada, deixou de ser imóvel. Como também nós podemos tirar terra de um terreno, e no momento que nós a tiramos, ela é móvel, tanto que ela pode ser objeto de furto, por exemplo. Foi mobilizada. Normalmente é imóvel, mas é o componente que acaba se separando. Então, essa parte que está mobilizada, ao juntar-se ou agregar-se a um outro imóvel, no nosso exemplo, na parte inferior, na parte mais abaixo da corrente fluvial, ali então ele se agrega como móvel a imóvel. Como haveria, além outras hipóteses que não são propriamente agregações de substância, ou de substâncias imobiliárias, mas outras agregações de imóveis a imóveis, e até mesmo imobilizantes, por exemplo, com a plantação, com a edificação, etc. Mas aqui é o caso da avulsão e da aluvião. E nós temos que evitar o perigo de simplificar demasiadamente o nosso conceito, porque há casos que importam a rede de imóveis em que as agregações se perfazem entre imóveis. Portanto, mobilização atual e transeunte de imóveis e imóveis. Portanto, vejamos que esse conceito de agregação imobiliária é bastante amplo. É bastante amplo e nos fornece um material muito bom para a meditação. Faço aqui um parênteses porque alguns amigos, alguns alunos, outros mesmo discípulos, resolvem muitas vezes fazer curso de especialização sobre registro, em matéria de direito registral, em matéria de direito notarial, e ao propor os termos de conclusão, os trabalhos de conclusão dos seus cursos, etc., sempre reiteram aquilo que já foi tratado por todo mundo. Então é um trabalho mais de cópia de fichinha do que outra coisa. Ou seja, o trabalho em termos de meditação pessoal é bastante acanhado. Uma certa humildade, uma certa modéstia excessiva desta gente muito boa. Que tem boa disposição, mas fica um pouco receosa de tratar de temas novos. Eis aqui um tema interessante. As várias hipóteses possíveis, que haveria outras a considerar, de agregação imobiliária, ou correspondentemente de segregação pelo lado passivo. Fica aqui uma conclamação para que nós, como eu disse há pouco, duc in altum, ou seja, vamos nos aprofundar, vamos nos lançar mar adentro para pegar mais peixes, em local mais fundo. Isso eu incentivo a que tentem. Não faz mal que de vez em quando a gente erre, é normal que haja equívocos. Não há atividade humana e não há pessoa humana que não cometa falhas. Então, isso é comum, isso não é problema. Não. É preciso ter coragem aqui e dedicação em busca da verdade, aprofundar a verdade. Bom, no ponto de vista que interessa mais de perto aqui é o registro predial, como diz o texto, a agregação corpórea corresponde com o aumento no aspecto ativo e redução no passivo de quantidade, com eventual alteração de qualidade dos prédios. Isso pode ocorrer, de fato. Dificilmente nós teremos, a não ser que seja uma coisa pactada, mas dificilmente nós teremos a manutenção das mesmas características de qualidade. Às vezes, nos casos convencionais, se nós tiramos uma parcela bem regular de um imóvel, de um imóvel cuja origem já fosse corretamente estabelecida, um retângulo exato, tiramos uma fatia que permitirá manter a condição de retângulo, bem, aí não há reflexo quanto à qualidade. Mas é muito frequente que essas alterações de quantidade impliquem alteração também, mudança também na qualidade, ou seja, na figura dos imóveis. Os imóveis têm figuras do ponto de vista da qualidade.
A transformação da substância do imóvel, ou como é comum, dos imóveis, tanto do passivo como ativo, portanto, comporta essas duas referências, uma qualitativa, que é ressonante da quantitativa. Considera-se mais evidente, mais notório, mais manifesto o tema do desfalque quantitativo. Foi por isso que, num primeiro tempo, num primeiro momento, até a década de 80, se considerava de maneira precípua para o controle da disponibilidade só a quantidade, porque era o mais visível. A partir dessa minha incursão sobre o controle da disponibilidade nos parcelamentos, sobre a segregação imobiliária, como eu disse no Congresso de IRIB lá de Foz do Iguaçu, então iniciou-se uma nova perspectiva. Vamos considerar também a qualidade dos imóveis, tanto do novo imóvel formado quanto do imóvel desfalcado, e além do mais, a verificação que cabia, fazer-se também a verificação de todo cabível, sobre a localização da parte que se destacava e, igualmente, sobre a sua localização no imóvel formado. Isso era importante para que nós mantivéssemos um exato controle da disponibilidade e, igualmente, uma adequada verificação do desenho, da especialidade, portanto, objetiva de qualidade, da figura de cada um dos imóveis. Então, vale aqui referir que, com a agregação física, que é essa que se dá entre corpos, sempre se forma substancialmente um novo imóvel, resultante do acréscimo. Notem bem, isso é no comum das coisas o que nós fazemos. Vamos supor aqui a ideia de uma averbação em caso de avulsão. Então, o que nós fazemos é descrever novamente o imóvel e considerar seja, como se diz, vida que segue, como se o imóvel fosse o mesmo. Mas que, na verdade, já não é o mesmo. Porque essa agregação não se faz a título de acidente, mas é algo que inere à substância, ou seja, a parte imobiliária que se agrega ao imóvel é tão imóvel e tão componente substancial dele quanto o que havia antes. Portanto, agora já não se trata propriamente de uma transformação per accidens ou acidental, senão que é uma transformação da própria substância. A substância que já não é a mesma substância daquele imóvel. Está com uma nova determinação. Tanto é verdade que nós vamos descrevê-la de modo diverso. Obrigatoriamente. Vai ter uma nova dimensão. Frequentemente uma nova figura. Um novo lugar, porque esse aumento modifica o lugar em que se encontrava o imóvel originário, o imóvel primeiro. Isso na prática não tem assim, relevo tabular maior do que a indicação correspondente. Não nos vamos preocupar com isso, não é um fenômeno que vai alterar a prática. Mas sim, do ponto de vista da realidade, nós devemos pensar que é exatamente isso, uma mudança da substância. Da mesma forma, se o imóvel que substancialmente perdeu parte dele, perdeu uma parte que era dele, já não é o mesmo imóvel, é outro. E a realidade econômica confirma isso. Imaginemos o seguinte, vamos tomar aqui um imóvel que tenha 1.000 metros quadrados de área. Sofre primeiramente um desfalque de, vamos dizer, 400 metros quadrados. Continua valendo a mesma coisa, o remanescente? Pronto. Já temos aí a realidade econômica que nos convence da realidade cosmológica também. Muito bem. E assim terminamos hoje esta 14ª reunião das claves notariais e registrais, com o ânimo de tratarmos com uma certa dispersão, com uma certa excursão de ideias, temas ou termos, conceitos, noções próprias do direito registral e do direito notarial. Estão vendo aquele volume ali? Eu passei amanhã hoje fazendo dedicatórias a alguns que me pediram que assim o fizesse, que autografasse o livro ABC do Direito Natural, cuja capa foi
Aliás, a edição foi primorosamente feita pela editorial Lepanto. É realmente uma edição muito bonita. A figura aqui é uma parte, né? Uma reprodução de parte de um quadro de Benozzo Gozzoli, que está no Museu do Louvre, Triunfo de São Tomás de Aquino. Aqui é São Tomás. No original nós temos Platão de um lado e Aristóteles de outro. Aqui é um filósofo árabe caído ao chão e várias pessoas também aprendendo das lições tomistas, que na verdade o direito natural atinge o seu apogeu, o seu grande valor, seu momento apoteótico com a filosofia de São Tomás de Aquino. Eu passei a manhã de hoje, ao mesmo tempo, lembrando dos meus amigos, desses que tão generosamente me pediram que autografassem esses livros. Bom, vamos lá agradecer os presentes aqui. Doutora Margarete Maia, querida amiga, muito bom dia. Tenho a alegria de viver numa cidade magnífica como Fortaleza, não é? Doutora Kátia, com quem tive a ocasião aqui ela na companhia do meu amigo Ricardo Scaff. Jantamos aqui na semana passada, acho que na sexta-feira, juntamente com o Paulo Campanella e a Marcela. Foi uma reunião muito interessante. Eu agradeço muito a doutora Kátia, que é minha grande colaboradora na Faculdade de Guarulhos. E eu já anuncio que está praticamente terminado o programa para pós-graduação do ano que vem, que não sabemos bem se vai realizar só virtualmente ou se será também presencial, como eu gostaria que fosse. Acabei de falar no editorial Lepanto, a Lepanto está aqui e eu quero agradecer a doutora Amanda Gil e ao conde Júlio Chagas a diligência, trabalho com que realizaram a produção gráfica desse novo livro, ABC do Direito Natural, que para mim, tenho que dar uma notícia aqui, que me deixou muito satisfeito. Há um interesse editorial na Espanha em publicar o livro, né, pela Marcial Pons. Agora isso pende de tradução e tudo, então vamos ter que aguardar algum tempo para que isso se faça, mas eu fico satisfeito que eles tenham tido interesse nessa publicidade. Vamos ver, nessa divulgação. E a Lepanto honrou-me também ao convidar-me para integrar o seu conselho editorial, ao lado de dois nomes de grande valor moral e intelectual no Brasil, que são os doutores Daniel Serpentino e Josué Modesto Passos. Então, os três agora passamos a integrar, para nossa honra, falo em nome deles, com a certeza de que também pensam assim, o Conselho Editorial da Lepanto. Doutora Cláudia Rosa, querida amiga, grande registradora hoje no Rio Grande do Sul, e exemplar nos estudos e uma inteligência notável. A minha saudação e saudade, doutora Cláudia. Um abraço para o Felipe. Doutor Rogério Tobias, meu estimadíssimo amigo, de quem recebia uma saudação muito generosa no Dia dos Professores. Eu recebi várias saudações, eu agradeço a todos aqueles que se lembraram de um velho professor, não é? Mas não posso negar que duas delas em particular me comoveram muito. A da minha colega de magistratura, Viviane Bertone, e a do Rogério Tobias. Eu agradeço muitíssimo. Doutor Jorge Lima de Oliveira, muito bom dia, muito prazer em vê-lo aqui no nosso encontro. Doutor Mário Martinelli, sempre presente aqui entre nós. É uma honra muito grande tê-lo aqui, doutor Mário. Muito bem. Rogério, eu espero que depois me mande a crítica correspondente para que, acaso havendo erros, eu os corrija numa próxima edição. Muito obrigado. Aí está, Lepanto faz publicidade. Desembargador Fábio, querido amigo. O Fábio é uma das grandes esperanças da magistratura nacional, um grandioso desembargador do Tribunal do Paraná, como sabem, e um jurista sério, uma alma de eleição,
meu amigo, e que tem... Hoje eu estou vestido de verde, doutor Fábio. Está vendo aqui a camiseta verde? É uma espécie de protesto contra aquele nosso time que não joga coisa nenhuma, doutor Fábio. Doutora Joelma Martins, muito bom dia. Braulio, estimado amigo, um abraço para a Luciana, muito obrigado por sua presença. Laura, muito obrigado também. Precisamos ver-nos, Laura. Precisamos voltar às nossas reuniões presenciais, das quais eu tenho saudade. Dr. Anderson Scherner-Kest, que fez aniversário recentemente, eu tive a oportunidade e a honra de saudá-lo. E quero também dizer que tem um livro que generosamente me encaminhou, ainda não o recebi, estou na expectativa de verificar o trabalho. Muito obrigado de antemão. Doutora Juliana Tomazzoni, cuja família, ela me esclareceu, me respondeu outro dia, vem lá da Lombardia. O Tomazzoni é de Milão, uma belíssima cidade de Milão, onde para o meu gosto, é a catedral mais bonita que eu conheço. O Duomo de Milão, especialmente à noite, é algo admirável. E sabe, eu vou contar aqui um episódio porque ele marcou muito, justamente na minha mais recente, anterior estada em Milão. Não vou dizer que é a última, porque eu quero voltar lá. Eu saía de um restaurante atrás, 2 ruas atrás do Duomo de Milão. Fazia muito frio, era um mês de janeiro, início de janeiro. E quem conhece lá Milão sabe, ali bem na rua que está ao lado, na lateral esquerda do Duomo, há uma série de prédios com uma espécie aí de varanda ou passarela, ou como quer que se chame, com cobertura. E é frequente que ali vivam e durmam, sobretudo, várias pessoas que têm essa necessidade de mendicância. E estava lá realmente, aquele frio, eu saía do restaurante quando vi um mendigo arrumando ali a sua coberta, o seu pequeno colchão debaixo da marquise. E o que me impressionou foi isto: ele se pôs de joelho, agradecendo a Deus pela vida. Isso é uma coisa impressionante, não é? Nós que não padecemos essa escassez, muitas vezes, que leva à indigência algumas pessoas, não sei se agradecemos com a mesma conveniência, com a mesma necessidade que esse mendigo lá, milanês, a que esse mendigo correspondia. Eu fiquei realmente, não só admirado, mas confesso que me emocionei com a cena. É da sua Milão, doutora Juliana Tomazzoni. Doutor José Antônio Ortega Ruiz, muito obrigado. Depois que o ministro Gilson Dipp ascendeu aos píncaros das glórias jurídicas brasileiras, o meu DIP passou a ser frequentemente acrescido de um segundo P, como está aí na saudação do Dr. Ortega Ruiz. Mas, na verdade, eu sou mais parvo e tenho só um P no meu sobrenome. Dr. Valdecir Castiglione, muito bom dia, meu amigo. Saudade das nossas reuniões. Professora Isabela Bicalho, muito bem. Essa é um grande talento jurídico. Nós vamos nos reunir aqui com as aulas As aulas não, as nossas reuniões do Pinga Fogo. A Noreg do Paraná vai realizar, a partir, acho que do dia 30 de outubro, a reinauguração da série Pinga Fogo para os registros e as notas. E a professora Isabela vai participar, a doutora Cláudia também, participar dessas nossas reuniões. Então, é sinal de que a coisa vai andar bem, não é? Doutor Michel Alexander, muito obrigado por sua presença. Doutora Karina Constanza, igualmente. Agradeço novamente a Lepanto. A doutora Margarete, que pergunta mais imprópria. Perguntar de
de quem perdeu o nosso Corinthians. O pior de tudo é que a senhora não perguntou de quanto perdeu o nosso Corinthians. Eu nem vou responder, doutora Margarete. Faço de conta que não vi a sua pergunta. Muito bem. Meus amigos, muito obrigado. Renovo meus agradecimentos sinceros à Norégia do Paraná, volto a dizer, na pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Della Vecchia, Guimarães de Macedo Della Vecchia, as entidades que integram a Norégia Paranaense, bem como ao IMAEG, do Maranhão, meu estimado amigo Tiago Estrela, pelo apoio e pela oportunidade que me concedem de valer-me desta prestigiosa página do Facebook da Norégia do Paraná. Muito obrigado. Amanhã teremos a nossa série Registros sobre Registros, tratando da continuação da divisão ou classificação dos usufrutos. Até amanhã, se Deus quiser.